Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Agora, né, o pessoal aí do sétimo ano, essa semana passei uma atividade para vocês sobre ortografia. Ortografia é aquele assunto que a gente já vem debatendo bastante, que a gente já vem sempre nas nossas aulas remotas, a gente está sempre colocando um exercício, sempre fazendo com que não se esqueça do conteúdo. Esta semana, na TV Câmara, vimos uma aula sobre ortografia. Né? Lá, o professor Charlie estava falando sobre as regras de ortografia. Aquelas regrinhas que a gente já conhece, né, lá do dicionário da língua portuguesa, né, do dia a dia da linguagem, e a gente sabe que a ortografia é a escrita correta das palavras. Então, eu passei lá para vocês no Google Sala de Aula um exercício sobre isto. Coloquei lá no formulário e vocês tentando aí responder da melhor forma, né? E depois tirando as dúvidas com o professor. Preste bem atenção que agora eu vou colocar o gabarito para vocês e vou explicar questões por questões, tá certo? As questões que estão aí no exercício, eu vou discutir um pouco, dizer por que aquilo ali está com aquela resposta e vocês vão observar e corrigir aí no exercício de vocês. Então vamos lá. Vamos esperar só um pouquinho aqui para a gente abrir o arquivo. Vamos lá aqui. Um momento só. Ele está processando aqui. Então vamos lá. Um momentinho que vai abrir agora, tá? Veja se vocês estão aí me vendo. No caso aqui a gente tem, veja, atividades para o sétimo ano, ortografia. Aquele exercício que eu passei para vocês no Google Forms, tá? Então aqui na primeira questão, ó, a gente tem aí, estão corretamente empregadas as palavras na frase. Então você tinha 5 opções. Geralmente eu coloco atividades com 5 opções, porque aí você vai vendo qual a melhor resposta. Então, lembrando que geralmente só existe uma resposta para cada questão, tá? É importante que vocês tenham essa consciência para quando voltarmos às aulas normais, né, às aulas presenciais, a gente possa também fazer atividades em sala, né? Sabendo que a maioria das questões da língua portuguesa dos exercícios, elas só são com uma resposta, né? Então, aí, veja que ele colocou aqui em cima, na frase. Se ele tivesse colocado nas frases, não teria mais de uma resposta, né? Então, vamos aqui, ó. Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário. Né? Ele agiu com muita descrição. Por que é que só a letra A está correta? Porque a palavra cumprimento está ligado a cumprir, né? Cumprir, cumprimentar, tá? Então, se eu coloco aí o no lugar do U, eu colocar um O, fica comprimento. Comprimento é tamanho, medida. A gente usa isso na matemática, né? Quando a gente vai trabalhar medidas. Então, a palavra cumprimento é de cumprimento, de saudação, né? De estar cumprimentando alguém. Na letra B não poderia ser, porque ele está falando da palavra descrição. Descrição é o ato de descrever, não é? Então, seria discrição, corretamente. Então, essa não poderia ser a resposta também. Na letra C, o peão conseguiu o primeiro lugar na competição. Veja, peão é aquele brinquedo infantil que a gente joga, enrola numa corda e joga no chão e ele gira, né? Mas aí ele está falando do peão. Peão é o cara que monta o boi, não é? Que derruba o boi, é o peão de boiadeiro. Então, também essa não poderia ser a resposta correta. A palavra peão, aí poderia ser peão, né? Porque ele pede exatamente a palavra correta, a frase que está correta empregada a palavra. Letra D. Ele cantou uma área belíssima.
Veja aí que a palavra área é espaço, não é? Eu tenho a área da minha casa, ou a área do sítio, a área da varanda, tá? Mas aí ele está falando que ele cantou uma área, quer dizer, aí seria com a letra I. Por quê? Porque área vem de ópera, né? De partitura musical, tá ligado aí à composição musical, a uma área de Beethoven, uma área de Chopin. Um exemplo, tá? Na letra E, utilizamos as salas com exatidão. Né? Utilizar as salas com exatidão. A palavra exatidão aí está incorreta. Né? E utilizamos as salas com exaustão. Né? Porque exatidão é exatamente naquele momento. Tá? Então, aí a palavra ficou desfocada do sentido. Então, é importante vocês observarem que a gente, quando vai trabalhar com as palavras da língua portuguesa, a gente tem que saber onde é que elas possam caber. Tá? Então, elas cabem exatamente no sentido da frase. A frase ela tem que estar no seu sentido real, o sentido figurado. Mas a palavra, ela tem que estar condizente com a frase, quer dizer, ela tem um contexto correto ali dentro. Vamos lá para a segunda questão aqui. Ó. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto, no caso, existe uma palavra aí falsa, não é? No meio aí das, né? Todas as palavras alternativas são verdadeiras. A inicial maiúscula, pessoal, o que é a inicial maiúscula? A inicial maiúscula é aquela palavra que vai, né? Começar uma frase, né? Vai iniciar uma letra maiúscula de um nome próprio, o nome de uma cidade, o nome de uma pessoa. Então, aí a gente tem a letra A como, né, a falsa, a errada, tá? Então, aí a de vermelho. Para a gente não se estender muito aqui, porque vocês já estão vendo aí a correção e já observam o arquivo já está lá no Google Sala de Aula, ok? Então, vamos para a terceira aqui. Vamos ver a sequência, tá? Indicar a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, a letra C, banalizar, que é o ato de tornar banal, né? Banalizar é tornar sem valor, né? Aquilo ali é uma coisa banal, é uma coisa que não tem valor para ninguém, né? Analisar de análise, tá? Com S. Paralisar de paralisação, tá? Tudo que é paralisar é com S. Então, veja que aqui paralisar embaixo está com Z. Então, muito cuidado com essa coisa do S, do Z, porque eles confundem muito. Eles são letras que têm aí o som parecidíssimo, né? O som igual, né? As palavras são parecidas, mas não têm a mesma função, ok? Então, vamos lá. Número 4. A forma dual que apresenta o verbo. O que é uma forma dual? É uma forma igual, que é o duplo sentido, né? Que é dualizar, formar a palavra, né? O ato de ser substantivo e ao mesmo tempo ser verbo. No caso aqui, a palavra catequese, que é o ato de catequizar. Catequizar aqui seria o verbo, tá? Será o verbo. E catequese é a instrução da palavra de Deus, né? Os pastores, os padres, eles catequizam os seus fiéis. Quer dizer, eles usam a palavra de Deus para tomar conhecimento dos fiéis, o que é o ato de catequizar. Aqui será o verbo e aqui seria o substantivo, tá? Então, cuidado aí com essas terminações dessas palavras, né? Uma palavra ela pode ter vários sentidos, ela pode se travestir de outra palavra, ela pode dar uma outra roupagem, né? Então vamos lá. Número 5 aí. Quanto ao emprego das iniciais maiúsculas, assinala a alternativa que não há erro de grafia. Então a gente tem aí, tá? O erro de grafia, né? O erro de escrita que a gente chama. Então aqui seria na letra D a frase de Manuel Bandeira, do nosso querido Manuel Bandeira, poeta literário, né? Chegam os magos do Oriente com suas dádivas.
ouro, incensos e mirra, né? Que não há erro. Por quê? Porque aqui a gente tem, depois da palavra Oriente, uma vírgula, né? E ele vai frisar o que é que eles fizeram quando chegaram. Tá aqui, ó. Chegam os magos do Oriente com suas dádivas. E aí depois ele vai dizer quais são essas dádivas, utilizando dois pontos e separando os substantivos aqui por vírgula e finalizando com a partícula e, não é? E mirra, quer dizer, encerrando a frase, lembrando que todas as frases de qualquer pessoa devem ser colocadas entre aspas, porque são frases de outros autores. Número 6. Vamos lá. Marque a opção em que todas as alternativas, aqui corrigindo a grafia, em que todas as palavras estão grafadas corretamente. No caso, aí a palavra na letra C, aí a alternativa, tá? Seria passos, que são caminhadas, discussão de discutir e arremesso de jogar algo, arremessar. Veja aí que as outras, né, estão outras com Z, outras com S, mas se tiver uma palavra errada na sequência, você já sabe que aquela alternativa não é correta. Então vamos lá para o 7º, vamos jogar ele aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente. Aqui, ó, isso aqui. A alternativa que apresenta erro ou erros, tá? Porque a palavra, várias palavras na mesma frase podem estar erradas, ok? Por isso que ele coloca dessa forma. Então aqui, a alternativa que apresenta erros de ortografia seria, no caso, assintosamente, apareceu encharcado, né? No caso, assintosamente, quer dizer, de repente, tá? Apareceu encharcado. Encharcado aqui com X. Seria com CH, porque encharcado no sentido de molhado, cheio d'água, quando ele sai e volta para casa, né? Apareceu encharcado, pode ser também encharcado por bebida, não é? Quando a pessoa está embriagado. Então, encharcado com X. Número 8. A palavra que está incorretamente, ó, cuidado com os enunciados, pessoal, para vocês não errarem a questão. Então, aqui, majestade com G está incorreto, porque majestade é uma segmentação da realeza, não é? Então, seria majestade, o rei ou a rainha, com J, tá? Então, cuidado aí. Questão 9. Dos pares de palavras abaixo, então existem duas palavras aí emparelhadas, como está colocando, tá? Aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra sublinhada. Então, seria aí a letra D. Por quê? Porque eu tenho uma palavra cafezinho e a outra palavra, que seria blusinha, não é com Z, é com S. Então, teria que ser a segunda palavra com a mesma letra da primeira. Então, cafezinho está incorreto, no sentido de blusinha ser uma palavra com S. Cafezinho, com certeza, com Z, aquele cafezinho quentinho que a gente gosta de tomar. Letra D. Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com X. Então, vamos lá, pessoal. Vê. Na letra E, a gente tem aí mexerico, enxame e bruxa. Então, todas as três palavras com X. Tá vendo? Aqui nesses espaços você ia preenchendo. É importante que vocês façam os exercícios no caderno de vocês, primeiro, para depois não colocar lá no Google Forms de forma incorreta e enviar. Porque depois de enviado, já aí não tem mais como voltar atrás, tá? Então, façam primeiro no caderno, façam um rascunho. Vocês têm caderno, vocês receberam da Prefeitura caderno. Então, aí vamos usar o nosso material escolar para que ele não fique lá intocado ou jogado lá no cantinho, tá certo? Então, vamos utilizar esse material com bem muito carinho para que a gente consiga, né, obter um sucesso lá na frente. Número 11. Todas as palavras estão com grafia correta, menos, né, no caso, exceto ojeriza. Ojeriza é repulsa,
né? Quando eu não gosto daquilo ali, eu tenho ojeriza. Ui, eu não gosto daquilo ali, eu tenho ojeriza aquilo. Então, com J, tá? Cuidado aí quando for escrever essa palavra, ojeriza. Palavra aí que quase ninguém conhece. Número 12, para a gente encerrar aqui. A alternativa que apresenta a palavra grafada incorretamente é, no caso, sessão, cassação e excursão. Excursão é com um S aqui, ó. Tem um cedilha, tá? Então aí cuidado com a palavra sessão, porque a palavra sessão ela se apresenta de várias formas, tá? Sessão com cedilha, sessão com S só, sessão com dois S. Então cuidado quando vocês forem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão buscar no dicionário. O dicionário, aquele livro que a gente está lá pesquisando, uma obra de referência para a gente encontrar palavras da língua portuguesa que a gente não conhece. Então vamos lá, aqui voltando comigo, não é? Para a gente continuar a nossa conversa. Pessoal, muito obrigado a vocês, obrigado mais uma vez pela atenção, que vocês assim possam fazer os próximos exercícios, perguntando ao professor lá no meu número privado, vocês têm ele, certo? Vocês olhem lá o que é que tem no grupo, qual é o recado. Os grupos estão somente com o administrador colocando a mensagem, que é para a gente não se perder nas informações, né? Porque eu colocando somente as mensagens, a gente fica mais fácil da gente identificar essas mensagens, não acham? Então, preste bem atenção. Sempre vai ter lá no grupo o recado que está no Google Forms ou lá na Google Sala de Aula vai ter atividades, vai ter material para vocês. Então é por isso que eu sempre estou colocando algum recadinho lá. Algum recadinho também das apostilas que a gente vai ter na próxima aula. A gente vai ter a orientação de como utilizar essa apostila. Tá certo? Então, até a próxima e um beijo grande para todo mundo e fiquem com Deus. Um abraço.